Seguindo aqui, pois bem, concluindo o pagamento, da mesma forma que o devedor tributário, sujeito passivo, contribuinte, o responsável, tem o dever de pagar o tributo por ele devido, por outra via, ele tem o direito de se ver livre da dívida tributária, especialmente quando ele quer pagar. E o Código Tributário Nacional regula também as situações em que o sujeito passivo ele pode consignar o pagamento do crédito tributário. E as situações estão previstas no artigo 164 do Código Tributário Nacional. Dê uma olhada aí comigo. A importância do crédito tributário, o valor, tá? Pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos seguintes casos. Por que não vai ser administrativamente? Vamos ler os dispositivos que a gente vai entender. 1. De recusa de recebimento ou subordinação do recebimento ao pagamento de outro tributo ou de outra penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória, ou seja, a administração, ela não quer receber o tributo. Ou está condicionando e está recusando de forma ilegal, sem justificativa, pelo menos sob a ótica inicial do contribuinte, ou está condicionando o recebimento do tributo ao pagamento de uma penalidade, de uma multa tributária. Não, meu caro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paga aqui o tributo, deixa eu pagar aqui o tributo, que daqui a pouco eu pago a multa. Então, essa é uma situação que se autoriza a consignação judicial. 2. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal, que no final das contas também é o caso do inciso 1. 3. Por exigência de mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. Nas 3 situações, eu tenho o quê? Situações de inviabilidade administrativa de pagamento do tributo. Nas 2 primeiras, a Fazenda, por uma razão, pela razão não contida em lei, por uma razão não contida em lei, ou por criar condicionantes ao pagamento, se recusa a receber o crédito tributário. E no inciso 3, eu tenho 2 entes federativos que estão cobrando pelo mesmo fato gerador, o que seria uma situação de bitributação. Bitributação não autorizada constitucionalmente. Não é isso? Então, percebam. Nos incisos 1, 2 e 3, não há que se falar em consignação administrativa. Nos incisos 1 e 2, muito mais claro. Por quê? Porque há uma recusa ilegal da Fazenda em receber. E no inciso 3, porque não há uma recusa nem de um e nem de outro, mas há uma situação em que não se resta clara ao contribuinte a quem ele deve pagar. Porque ambas as pessoas políticas de direito público, dotados, os sujeitos ativos da relação jurídico-tributária, estão a exigir um tributo pelo mesmo fato gerador. E a gente sabe que a gente só paga tributo em face de um fato gerador para um único ente, salvo exceção constitucional, como o imposto extraordinário de guerra. Então, é por isso que vai se precisar judicializar, porque o cidadão, nas 2 primeiras hipóteses muito claramente, não tem condições, ele não consegue fazer o pagamento em face da resistência do comportamento da administração. E na terceira situação, porque ele não sabe a quem pagar, e vai que ele paga um e na realidade era o outro que ele deveria pagar. Tá entendendo? Pois bem, na dúvida, ele vai acionar quem? O judiciário, para resolver a celeuma.
E é por isso que o Código Tributário Nacional fala em importância que a consignação, que a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo. Senhor magistrado, não invente. O senhor só pode, receber a ação de consignação em pagamento do débito tributário nessas 3 situações aí. Exemplo, que a gente vê de vez em quando. O contribuinte quer consignar o pagamento, quer entrar com uma ação de consignação em pagamento para pagar o que ele acha que é devido. A Fazenda não está recusando o pagamento, não há qualquer exigência ilegal ou qualquer condicionante para receber o pagamento, e muito menos há uma disputa entre os entes tributantes acerca da titularidade do crédito tributário. O que há é o contribuinte dizendo que acha, olha, eu acho que eu devo isso e é isso que eu vou consignar em juízo. O juiz vai poder receber essa ação? Essa ação, ela preenche os requisitos das condições da ação? Não. Nesse caso, não, porque o Código Tributário Nacional, ele cria 3 condições para a ação, aliadas às do CPC, para o recebimento, para que possa haver a ação de consignação judicial de pagamento de crédito tributário. Certo? Pois bem, finalizamos o pagamento, vamos para o próximo evento que pode extinguir o crédito tributário, a compensação tributária. Artigo 170 do Código Tributário Nacional diz o seguinte, que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos a vencer do sujeito passivo contra a fazenda pública. Parágrafo único. Sendo vencendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará para os efeitos deste artigo a apuração do seu montante, não podendo, porém, combinar redução maior que a correspondente ao juro de 1% ao mês, pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. Ou seja, a Fazenda não está antecipando o crédito, ela vai tirar aqueles juros que incidiriam até a data do pagamento do crédito tributário, lá na frente. Ela está fazendo o quê? Uma compensação e, assim sendo, um abatimento dos juros que ela deveria. Porém, não pode ser superior a 1% ao mês. Sabe quando você vai antecipar, uma dívida no banco? Digamos que você contraiu uma dívida e vai antecipar o pagamento. Ele não vai retirar todos aqueles juros, não é isso? Que você iria pagar, e aí você vai pagar menos, inclusive. É isso que a Fazenda vai fazer ao tempo da compensação. Uma vez que ela está ali antecipando, por meio da compensação, o crédito, aqueles juros que ela iria lhe pagar, será o quê? Retirado da dívida, porém, não mais do que 1% ao mês, essa redução. A compensação tributária, tenha atenção, é um ato privativo da Fazenda Pública. Juiz não faz compensação tributária. O juiz ele pode reconhecer o direito do contribuinte de compensar uma dívida, mas ele não vai efetivar a compensação tributária. E por quê? Porque ele não tem os dados administrativos necessários para assim o fazer, inclusive verificação do débito, bem como da relação do crédito.
Portanto, meu caro juiz, reconheça o direito. Quando você for juiz, você pode até reconhecer o direito do contribuinte e fazer o quê? Compensar. Mas você não faz compensação nenhuma, não manda para a contadoria, não. Isso tem que passar pela Fazenda Pública. Súmula 213 do STJ, RESP 1.111.164. Segundo a súmula 213, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Veja que o STJ cristalizou nessa súmula, fazendo jus exatamente ao direito que a Fazenda Pública tem de realizar a compensação. E o STJ, aí sim, no recurso especial 1.111.164, asseverou que é necessária para o reconhecimento do direito a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança, porque eu estou falando de direito líquido e certo, que precisa ser demonstrado de plano, tendo em vista que em mandado de segurança eu não falo em dilação probatória. Seguindo aqui, súmula 460 do STJ diz que o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Súmula 461 do STJ, o contribuinte pode optar, súmula 400, eu já estava lendo a 461. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar. Eu sabia, eu falei, estou achando estranha a 460 tão longa. Porque com o tempo, gente, de tanto que a gente lê, a gente começa a ter uma noção visual do dispositivo, bem como da súmula. Eu falei, nossa, mas está longa hoje? Pois bem, vamos lá, vamos organizar. Súmula 460 do STJ, é incabível o mandado de segurança para convalidar compensação tributária realizada pelo contribuinte. Ou seja, o contribuinte fez as continhas dele, ele achou quanto ele devia, e do verbo achar mesmo ele acha, e não bastando a falta de noção nesse nível, ele ainda ingressa em juízo e não ingressa com ação ordinária, não. Ingressa logo com mandado de segurança. Dizendo que tem direito líquido e certo, segundo o contador dele, para compensar o seu débito tributário em face de crédito junto à Fazenda. E isso, para a surpresa de todos nós, tinha gente que falava, não, tá tudo certo. E aí teve que vir o STJ na súmula 460 e dizer, olha, que é incabível mandado de segurança para convalidar, ou seja, dizer que, olha, realmente a conta sua e do contador está certa. Agora sim, súmula 461, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. O artigo 170A traz vedação no que diz respeito à compensação. Diz o artigo 170A do CTN que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. É preciso que se reconheça o tributo, o pagamento, o direito realmente de se compensar.
não havendo que se falar em compensação liminar, salvo se a Fazenda Pública, obviamente, concordar, certo? Isso está lá no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. E foi acrescentado pela Lei Complementar 104 de 2001. E por quê? Porque começou a aparecer liminar nesse sentido. Se estava a discutir o crédito tributário, e aí o que havia? Uma compensação. O cidadão pedia compensação em face daquilo que ainda estava sendo discutido, e de repente, ao final, se verificava que ele não tinha direito e que ele estava equivocado. O direito era da Fazenda, mas aí já tinha compensado. E aí, quem que ficava na mão? A Fazenda Pública. Súmula 212 do STJ dizia, uma vez que cancelada em face da ADI 4296, que a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou medida liminar cautelar ou antecipatória. Segundo o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4296, sim, é possível, sim. Porquanto, em algumas oportunidades, o direito pode se mostrar, conforme as regras de processo civil, o quê? Evidenciado. Aqui parece que a gente tem um pequeno, grande problema em face da regra contida no artigo 170-A do CTN. E o que tem feito a jurisprudência no sentido de compatibilizar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como do artigo 170-A do CTN. Eu estou a falar de tutela de evidência, em ação cautelar ou em medida liminar cautelar, quando, por exemplo, a Fazenda Pública já reconheceu o direito à compensação, mas não compensou. Por alguma razão administrativa, não compensou o tributo. E aí cabe a compensação em liminar antes do trânsito em julgado, reconhecer o direito à compensação. A compensação de débitos tributários com precatórios vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível à luz do artigo 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora. Segundo ainda a jurisprudência, a extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua homologação. Visto a compensação do crédito tributário, vamos para a transação de compensação. É isso, viu, gente? É o máximo que tem aí para cair na sua prova. Transação. Artigo 171 do Código Tributário Nacional diz que a lei pode facultar, e a lei atualmente é essa aqui, a 13.988 de 2020, que a lei pode facultar nas condições que estabeleça aos sujeitos ativos, ou seja, aos entes tributantes, e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação, aí no caso seria terminação, de litígio e consequente extinção do crédito tributário. É isso. Quando eu falo em transação, eu estou falando em acordo em que ambas as partes cedem para que se chegue a um denominador comum, não é isso? Eu estou falando de concessões mútuas para fins de resolução do litígio. Mas se vocês derem uma olhada, se vocês tiverem curiosidade, para dar uma olhada na Lei 3.988 de 2020, que trata da transação, né, tributária, ela me parece muito mais estabelecer condições de parcelamento do que transação propriamente dita. Basta a gente pensar que a Fazenda, né, o ente federativo, ele precisa lançar um edital em que o sujeito passivo ele precisa cumprir as regras ali contidas
E uma vez cumpridas as regras, ele terá direito à transação. Parece parcelamento? Parece, mas enfim, recebeu o nome de transação, todo mundo gostou, acreditou que é e vai aí, né? Segue aí. Tá lá, 13.988. Dispõe sobre transação resolutiva de litígio tributário. Remissão, como forma de extinção do crédito tributário, remissão com 2 S, a gente já sabe, trata-se de perdão da dívida fiscal. Precisa estar previsto em lei, conforme artigo 172 do Código Tributário Nacional, que diz que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão, perdão, total ou parcial do crédito tributário, atendendo 1. A situação econômica do sujeito passivo, verifica-se que ele realmente não tem condição nenhuma de pagar o tributo, trata-se de uma situação excepcional e que precisa ser verificada no caso concreto, conforme os requisitos estabelecidos em lei. 2. Ao erro ou ignorância excusáveis, ou seja, desculpáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, ou seja, o fato que ele não interpretou, o fato da vida que ele não interpretou corretamente, achando que não era tributável, ou que se era tributável, pagou a menor do que aquilo que deveria. 3. A diminuta importância do crédito tributário, ou seja, é bobagem, isso inclusive os procuradores da Fazenda têm autorização administrativa para sequer inscreverem débitos tributários de diminuto valor ou ainda assim extinguirem, né, simplesmente não cobrarem, sequer inscreve. Quando escreve, pode deixar de cobrar e propor, né, suspender a execução fiscal. 4. Há considerações de equidade em relação com as características especiais ou materiais do caso. 5. Há condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Lembra lá do caso da barragem da represa? Mais do que uma moratória, o que poderia o ente tributante fazer, a municipalidade? Perdoar o tributo daquele ano, porque, afinal de contas, há uma peculiaridade ali na região que foi verificada, uma situação excepcional, que justificaria uma remissão, um perdão, porém, estabelecido em lei. Percebam. Quando eu falo, e até aqui eu estou falando das hipóteses do artigo 170, que trata da compensação, não é isso? Do artigo 171, que trata da transação, do 172, que trata da remissão do perdão, vale a regra do 155A, que trata do parcelamento, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não há que se invocar esses dispositivos 170, 171 e 172 diretamente em face da Fazenda Pública para fins de compensar, transigir ou ter o seu crédito tributário perdoado. O CTN todo o tempo remete à lei. Lei vai autorizar a compensação, estabelecendo os requisitos legais para a compensação. Lei vai autorizar a transação, estabelecendo os requisitos para tanto. Da mesma forma, a lei pode autorizar o perdão, a remissão do crédito tributário como extinção dele. Não havendo que se falar, né, o contribuinte chegar, então, eu errei, não sabia, e nos termos do artigo 172 eu quero ser perdoado. Não é diretamente.
o que o CTN estabelece no 172 são situações que podem justificar a edição da lei que venha a perdoar o crédito tributário. Que situações? A situação econômica de determinada população, a ocorrência de um desastre, como o contido no artigo 172.5, uma condição ali da região. Essa condição da região, uma vez verificada, é o fato deflagrador da possibilidade de edição de lei. Esses aqui são os fatos deflagradores da possibilidade de edição de lei. Pode o Estado editar uma lei para perdoar o débito tributário por qualquer outra razão que não se verifique nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5? Como, por exemplo, é óbvio que isso não acontece, não acontecerá nunca, né? É esdrúxulo, mas para ficar claro, quem votar em determinado candidato, eu, se eleito, perdoarei, editarei lei para perdoar todos os débitos tributários, vamos começar do zero, vamos ser amigos, vamos unidos, vamos juntos e Deus sabe lá no que isso vai dar. Pode? Não pode. Por quê? Porque não existe situação no 172 que justifique a edição de uma lei nesse sentido. Joia? Pois bem, dação em pagamento em bens imóveis. Artigo 156, a gente vê já a conversão do depósito em renda e consignação em pagamento, já tratamos dela, não é isso? Quando pensamos quando tratamos no pagamento, no 164, e é aquilo lá que está lá, no que diz respeito ao artigo como forma de extinção do crédito tributário, conforme 156.8. Dação em pagamento em bens imóveis. Na literalidade do Código Tributário Nacional, nos termos do 156.11, acrescentado pela Lei Complementar 104 de 2001, apenas a dação em pagamento em bens imóveis autoriza a extinção do crédito tributário. Desculpa, passei aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, agora sim. Entretanto, ultimamente, o Supremo Tribunal Federal, relatoria também do ministro Alexandre de Moraes, deu uma reorientada na jurisprudência nesse sentido, seguindo a ideia de que os entes federativos podem estabelecer formas de extinção do crédito tributário para além daquelas previstas no 156 do Código Tributário Nacional. Na literalidade do CTN, imóveis, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bens móveis, e é nisso que está segmentada a jurisprudência, dentro dessa linha de interpretação, levando em consideração que a lei federal, não há reserva de lei complementar federal, nos termos da ementa que a gente viu, para apenas a União, no caso, né, o CTN regular as formas de extinção do crédito tributário, também podem os entes federativos eleger como forma de extinção do crédito tributário a dação em pagamento em bens móveis. E qual a única condição que o STF reconhece a isso? Contanto que não haja, que deve ser observada, condição que deve ser observada. Gente, estou gravando muita aula. Aí já estou aqui dando uma cansada. Vamos lá. Deixa eu concentrar. Qual é a única condição para o Supremo Tribunal Federal
exige para que haja a possibilidade do ente federativo receber bem móvel para fins de extinção do crédito tributário, que não haja violação ao princípio licitatório. Digamos que um ente federativo queira receber em pagamento um automóvel. Pode, segundo o Supremo Tribunal Federal, automóvel, bem móvel. Pode. Digamos que haja a necessidade de uma compra desses automóveis. O que o Supremo diz é, olha, você pode receber o bem móvel? Pode receber o bem móvel, contanto que não haja violação ao procedimento licitatório. Vai poder receber esse automóvel? Sim. Da mesma forma como, por exemplo, materiais para escolas, contanto que não haja violação ao princípio licitatório. Ao meu ver, isso é muito casuístico, né? Para se aferir se há ou não violação ao princípio licitatório. É muito casuístico, porém, é o que está... Gente, passei do tempo, 1 minuto, perdão. Porém, é o que está valendo acerca da dação em pagamento como forma de extinção do crédito tributário. Pelo CTN, só bem imóvel. Pelo Supremo, bem imóvel pode ser sim, o ente federativo detém sim a competência para tanto, para estabelecer, contanto que não viole o princípio licitatório.